Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje nós iremos tratar da morfofuncional da SP 3.3, certo? O foco aqui é fígado e vesícula biliar, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, a aula da Herbis Cursos, morfofuncional SP 3.3, fígado e vesícula biliar. E de novo, lembrem que o nosso foco aqui, né, com essa aula é descrever as estruturas que estão no roteiro, identificá-las e saber a sua importância, e o aspecto fisiológico fica para uma discussão mais da tutoria e para o presencial, caso surja alguma dúvida. Mas o nosso foco de hoje, até para não estender a aula, é entender aqui as estruturas que aparecem no nosso roteiro, certo? Mas é claro que antes eu vou comentar um pouco da fisiologia para que ocorra o entendimento da anatomia. A fisiologia do fígado, eu fiz questão de colocar envolvido com o metabolismo de cada macronutriente, porque vocês já tiveram essas aulas aqui no curso. Então, o fígado, qual a sua relação com o metabolismo dos carboidratos? Eu já havia comentado em outras aulas. Ele está relacionado com a glicogênese. Glicogênese, o que é mesmo, pessoal? A síntese de glicogênio. Então, quando tem um excesso de açúcar ali que não foi utilizado, né, não foi utilizado ali para gerar ATP, nós iremos produzir glicogênio lá no fígado. Lembrem que ele armazena 25% do nosso estoque, né, de glicogênio. Também está relacionado com a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Ou seja, o sangue ali está com pouca glicose, as células precisam de glicose, ele vai lá, pega o glicogênio e degrada ele em moléculas de glicose, certo? Eu acho que todo mundo lembra disso. E por último, a gliconeogênese, que é produzir glicose, neo, a partir do novo. Então ele vai utilizar aqui aminoácidos, triglicerídeos e também outros compostos que não sejam carboidratos para dar origem à glicose. Lembra? Triglicerídeos, lactato também vai entrar aqui nessa questão. E os próprios aminoácidos são utilizados aqui para produzir glicose a partir do novo, ou seja, gliconeogênese. Então, olha a relação com as outras aulas que nós tivemos já. E eu lembro que eu comentei isso nas outras aulas também. Em relação ao metabolismo dos lipídios, os hepatócitos, certo? Já vou adiantar que são as células do fígado. Hepate, lembre que tudo que tiver a ver com hepate é fígado. Né? Hepatite, por exemplo, a inflamação do fígado. Hepatócito é uma célula do fígado. Elas armazenam alguns triglicerídeos, que vocês viram na aula de lipídios. Os hepatócitos também clivam ácidos graxos para gerar ATP, ou seja, eles quebram os ácidos graxos para gerar ATP. E além disso, eles sintetizam lipoproteínas, que são muito importantes. Lembrem que as lipoproteínas carregam colesterol e triglicerídeos ao redor do corpo, que são o HDL, o LDL, o VLDL e assim vai. Certo? Eu estou comentando por cima porque vocês têm a aula específica de lipoproteínas aqui na Herbis Cursos. E os hepatócitos também sintetizam colesterol. Olha que importante, síntese de colesterol, que também temos uma aula. Lipídios, salvo engano, está com o José ou com o Igor, e lá vocês viram como é produzido o colesterol, certo? E como as estatinas, que são os medicamentos, agem em cima dessa síntese, inibindo lá a enzima. E utilizam o colesterol para produzir sais biliares. Então percebam que o fígado ele é muito importante, tanto para o metabolismo dos carboidratos como dos lipídios, beleza? Metabolismo de proteínas. Os hepatócitos desaminam. O que é desaminar? É você retirar uma amina. Então eles removem o grupo amino, NH2, dos aminoácidos. Novamente, isso é importante porque, Kaique, lembre que para você utilizar o seu aminoácido lá no metabolismo, vocês viram isso, né, em outra aula da Herbis Cursos, você precisa tirar o nitrogênio, porque o nitrogênio não tem essa funcionalidade aqui para nós. Tem que ficar só carbono, oxigênio e hidrogênio. Então você desamina. Quando você desamina, você permite que aquele composto que sobrou seja utilizado para gerar ATP, certo? Formar ali um cetoácido, por exemplo. Ou, além disso, ele pode ser convertido em carboidratos ou gorduras. Beleza? Os hepatócitos, se virar carboidrato, é gliconeogênese. E gordura, lipogênese. Os hepatócitos também sintetizam a maior parte das proteínas plasmáticas, alfa-globulina, beta-globulina, albumina, protrombina e fibrinogênio. Eu vou dar um destaque aqui para a albumina, que é a proteína livre mais ampla desse nosso corpo, que é muito importante, certo? E também para essas duas aqui, protrombina
e fibrinogênio são envolvidas com a coagulação. Ah, então o fígado tem uma relação com coagulação sanguínea? Perfeito, o fígado tem uma relação também com coagulação sanguínea. Então vimos aqui a relação do fígado com o metabolismo dos 3 macronutrientes que nós tivemos aula na Herbis Cursos ao longo desses encontros, certo? Além disso, vale destacar também que ele é responsável pelo processamento de fármacos e hormônios. Então é muito comum, eu acho que algumas pessoas, ou a maioria, já ouviu: cuidado com tal remédio porque pode fazer mal ao fígado, porque justamente alguns remédios são metabolizados no fígado. Ele é justamente a região que faz essa quebra, essa degradação daquela medicação, daquele fármaco, e pode ocorrer que você leve realmente a um desgaste dele. Ele também é responsável pela excreção de bilirrubina, né? Acho que aqui na Herbis Cursos nós temos essa aula de síntese de bilirrubina e da degradação, certo? Lá do grupo M. E a bilirrubina conjugada é produzida justamente no fígado. Ele tem lá a enzima, né, a UDP, responsável por produzir a bilirrubina conjugada, que vai seguir para o intestino e que depois será excretada nas fezes e uma parte pela urina. Beleza? Percebam que aqui realmente você vê por cima como o fígado funciona, visto que existem aulas específicas para esses momentos. E, por último, eu queria destacar também a ativação da vitamina D. A vitamina D, dependendo da referência, é trazida como hormônio. E o fígado tem essa função de ativar a vitamina D, né? Ela possui as enzimas responsáveis por fazer isso, certo? Mas muita calma, o nosso foco aqui não é entender a fisiologia inteira. É apenas para vocês terem a noção do porquê ele é importante. E agora nós vamos ver agora a questão mais anatômica da morfofuncional mesmo, certo? Primeiro vamos entender, né, onde se encontra o fígado. O fígado é a glândula mais pesada do corpo. Ela pesa em média 1,4 kg, ou seja, ali praticamente 1,5 kg. Olha que expressivo. O fígado, onde é que eu encontro o fígado? Encontra-se inferiormente ao diafragma, ou seja, o diafragma está aqui, o fígado se encontra embaixo. E mais para a direita, ou seja, ocupa a maior parte do hipocôndrio direito. E parte das regiões epigástrica da cavidade abdominopélvica. Aí você fala: Kaique, o que é hipocôndrio e epigástrica? Aí eu trouxe aqui uma imagem, né, topográfica do abdômen para entendermos essas regiões. Número 1, hipocôndrio direito. Número 2, epigástrico. Então quer dizer que o fígado se encontra em sua maior parte nessas duas regiões? Isso, em sua maior parte ele se encontra nessas duas regiões, certo? Na região do hipocôndrio direito e na parte das regiões epigástricas, certo? Eu trouxe essa imagem para vocês terem a noção da sua localização. Lembre do lado direito, pelo amor de Deus, do lado direito, certo? Porque quando vocês forem aprender percussão e etc., vocês vão ter que saber onde se encontram os órgãos para saber o que está palpando e percutindo. A vesícula biliar, que eu também havia comentado, é um saco em forma de pera. Está localizado em uma depressão da face posterior do fígado. Então percebam, onde é que ele se encontra? Na face posterior do fígado. Então ele não está em cima nem na frente, ele se encontra na parte posterior, certo? Vocês vão ver as imagens e vão entender melhor. Ela mede de 7 a 10 centímetros e normalmente pende da margem inferior anterior do fígado, certo? Então aqui é uma informação para vocês entenderem a localização. Vamos seguir agora o nosso roteiro. O roteiro é dividido em parte microscópica e parte macroscópica. Eu fiz questão de dividir para ficar mais fluida a nossa aula. Vamos ver primeiro a microscopia, entender o que é um hepatócito, a trama reticular, capilares sinusoides, para depois entender o que é o lóbulo hepático e posteriormente entender o que é a tríade portal hepática. Certo? Muita calma, vocês vão ver que é tranquilo, não é tão difícil assim. Primeiro, vamos entender quem são os hepatócitos. Os hepatócitos são as principais células funcionais do fígado e realizam uma grande variedade de funções metabólicas, secretoras e endócrinas. Percebam que nós já havíamos comentado essas funções. Quem é que faz, Kaique, isso? Hepatócitos, certo? São as células funcionais. Kaique, só existem essas células? Não. Nós vamos ter também as células de Kupffer, por exemplo, que são células da proteção do sistema imunológico ali do fígado. Vamos ter as células de Ito, que tem uma relação com gorduras, mas tenham calma. O foco aqui é em saber que quem são os hepatócitos. São as células do parênquima do fígado. Lembram o que é parênquima? É a estrutura funcional de um órgão. Então são os hepatócitos. Eles formam arranjos tridimensionais chamados lâminas hepáticas. Eu trouxe justamente esse conceito, por mais que não tenha no roteiro, porque ele é muito bom.
Os hepatócitos eles se amultuam ali em grupos, certo? De forma irregular e formam lâminas hepáticas. É como se fosse Lego. Não sei se todo mundo sabe o que é Lego, que um vai juntando no outro. É tipo isso. O hepatócito eles se juntam e eles formam uma estrutura chamada lâmina hepática. Já vocês vão ver na imagem. O que são essas lâminas? São placas de hepatócitos de uma célula de espessura limitada em ambos os lados por espaços vasculares revestidos por células endoteliais chamadas sinusoides hepáticos. Ou seja, entre as lâminas hepáticas, nós vamos ter ali vasos sanguíneos chamados sinusoides hepáticos. Percebem que é das estruturas aqui do roteiro. As lâminas hepáticas são estruturas irregulares e altamente ramificadas. Então percebam, eu vou ter lá vários hepatócitos, eles vão formar lâminas e entre as lâminas vão passar sinusoides hepáticos. Kaique, o que são sinusoides? É apenas um tipo de capilar sanguíneo, certo? Vocês vão ver depois que existem 3 tipos de capilares sanguíneos e um deles é o sinusoide. Ele possui várias fenestras, ele é bem aberto. É semelhante, você pode pensar nos tipos de vaso sanguíneo como, por exemplo, calça jeans. Calma. As calças jeans, hoje em dia, existe a calça jeans que é aquela que é toda fechada, tem uma que tem alguns rasgos, né, algumas aberturas ali na perna, e tem umas que tem muitos rasgões, né, que é uns buracos enormes. Então o sinusoide seria essa calça jeans mais atual, que ela é toda fenestrada, ela é toda rasgada. O sinusoide teria esse aspecto, certo? Apenas para você ter uma noção da diferença. Enquanto o capilar sanguíneo, por exemplo, que do coração, por exemplo, ele é a calça jeans toda fechadinha, porque ele não pode sair sangue dali. Certo? Apenas uma analogia para facilitar o entendimento do que é um sinusoide. Eu vou passar logo para a imagem para vocês entenderem. Aqui são os hepatócitos, certo? Hepatócito, hepatócito, hepatócito. Quando eles se juntam desse jeito aí que vocês estão vendo, eles formam justamente a lâmina hepática. Então, o que é a lâmina hepática? É essa junção desses hepatócitos todos juntos. E percebem que entre eles tem um vaso sanguíneo ali. Cara, que eu tô vendo, tem um vaso sanguíneo mesmo. E justamente entre eles passa o sinusoide. Olha ele aqui. Estão conseguindo enxergar de verde? Olha ele aqui. Então entre eles, entre as lâminas hepáticas passa um sinusoide. Que é o que? Olha aqui outro. Aqui outro. Que é um vaso sanguíneo altamente fenestrado, né? O sangue passa por ele muito facilmente. Beleza? Já mostrei a imagem para vocês ficarem mais calmos. Além dos hepatócitos, lâminas hepáticas, nós vamos ter também os canalículos de bile. Canalículos remete a canal, ou seja, são pequenos ductos entre os hepatócitos que coletam a bile produzida pelos hepatócitos. Então percebam que os hepatócitos produzem bile. Kaique, o que é bile? Ela tem a função de emulsificar gorduras, certo? O que é emulsificar? Ela quebra a tensão da gordura para que ela possa ser digerida pelas enzimas do seu corpo, certo? Apenas uma questão aqui conceitual. Então, os canalículos de bile é por onde passa a bile. Por sua vez, os canalículos eles possuem um diâmetro muito pequeno. Eles se juntam e formam os ductículos biliares. Os ductículos biliares se juntam e formam os ductos biliares, que agora já são mais espessos e maiores. Os ductos biliares eles se juntam, né, lá nas suas regiões e formam os ductos hepáticos esquerdo e direito. Quando o ducto hepático esquerdo e direito se juntam, eles são assim, direita e esquerda, aí chega um momento que eles se juntam. Eles formam o ducto hepático comum. Percebam que não é difícil. Então, aí que eu tinha canalículos, bem fininho. Foram se juntando, formou ductículos. Os ductículos se juntaram, formou ductos. Aí os ductos têm o ducto hepático direito e esquerdo. Depois eles se juntam para sair do fígado. Isso. Quando eles se juntam para sair do fígado, eles formam um ducto hepático comum. Por que é comum, Kaique? Porque é um só. Certo? Aqui nós vamos ter alguma imagem. Deixa eu apagar o que já tem. Vou pegar o vermelho mesmo. Percebam que aqui nós vamos ter um ducto biliar. Olha o ducto biliar aqui. Ducto biliar. É justamente esse aqui, que passa entre os hepatócitos. Aí esse ducto biliar, quando ele sai lá para fora do fígado, ele vai ter o ducto biliar, vai formar o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, e antes de sair de novo, eles convergem para formar o ducto hepático comum, certo? Mas muita calma, nós teremos uma aula a mais e no presencial também, utilizando a lousa para vocês terem uma noção melhor, certo? Eu comentei porque não está no roteiro, mas para ficar bem completa aqui a nossa aula.
Beleza? Então, Kaique, o que são os ductos biliares? É por onde passa a bile, que é produzida pelos hepatócitos. E já irei falar qual é a direção da sua circulação. Por último, nós temos os sinusoides hepáticos. Lembram que são sinusoides? Lembram, Kaique, que são capilares sanguíneos altamente permeáveis. Ó, eles permitem a passagem de sangue ali facilmente. Eles se encontram entre as fileiras de hepatócitos e recebem sangue oxigenado da artéria hepática e sangue venoso da veia porta. Só que esse sangue venoso, ele é rico em nutrientes. Ao longo da aula, vocês vão entender melhor isso. Mas lembrem, Kaique, quem traz o sangue rico em oxigênio para o hepatócito? A artéria hepática. Kaique, quem traz o sangue rico em nutrientes? A veia porta. Certo? O fígado ele é bem especial, ele tem uma característica bem única. E é bom que vocês entendam isso. Já vocês vão entender melhor, mas já de antemão já guardem essa informação. A artéria hepática traz o sangue oxigenado e a veia porta traz o sangue venoso rico em nutrientes, certo? E por último, os sinusoides hepáticos convergem e entregam o sangue a uma veia central. Percebam que aqui no meio, ó, eu vou ter uma veia central, ó ela aqui, a sua abertura, e todos os sinusoides convergem para justamente entregar o sangue aqui até ela. Ah, cara, então quer dizer que o sangue converge para a veia central? Isso. E da veia central ela vai para onde? Ela vai passar para uma veia chamada veia hepática. Da veia hepática ela vai para a veia cava. Kaique, veia cava eu lembro. Veia cava vai para o coração, né? Perfeito. Aí vai para o coração e você reinicia lá a sua grande circulação com átrio direito e etc. Beleza? Mas muita calma. Nosso foco aqui não é entender ainda essa circulação do fígado. Entendemos agora o que são hepatócitos e lâminas hepáticas, os canais de bile e os sinusoides. Agora vamos entender o que é um lóbulo hepático. O lóbulo hepático é justamente uma estrutura que tem um formato de hexágono. Percebam, cada lóbulo hepático tem um formato de hexágono, ou seja, uma estrutura de 6 lados. No seu centro se encontra a veia central. Kaique, a gente já viu essa veia, perfeito. E irradiando para fora estão fileiras de hepatócitos e sinusoides hepáticos. Localizada nos 3 cantos do hexágono está uma tríade portal. Então percebam, o que é um lóbulo hepático? É ali, aquela região, ó, tem a imagem dele aqui, que é formado por um conjunto de vários hepatócitos que formam uma estrutura em forma de hexágono. No meio eu vou ter uma veia central, certo? E aí eu vou ter aqui hepatócitos, canais de bile e sinusoides hepáticos. Beleza? E nos cantos, ó, nesses cantos aqui, que eu estou circulando, eu vou ter uma estrutura chamada tríade portal. Ah, Kaique, eu já vi esse nome aí lá no começo da aula, Já vamos comentar dele. Vamos comentar o conceito e o que é. Beleza? Os hepatócitos estão radialmente dispostos no lóbulo hepático, certo? Então percebam que o lóbulo hepático aqui, ó, ele é cheio de hepatócitos. Seria uma espécie de tijolos de uma parede. Então pensem que o lóbulo hepático, o lóbulo, é o quê? É o conjunto de vários hepatócitos que se juntam e formam uma estrutura maior, digamos assim. Vocês já viram? Tem no filme Procurando Nemo, tem uma cena que tem ele, que são vários peixes pequenininhos que eles se juntam e eles ficam com o aspecto de tubarão para assustar o inimigo. A ideia é essa, são vários hepatócitos que se juntam e eles formam tipo um hepatócito grandão, um megazord. A ideia é mais ou menos essa, certo? Esse é o lóbulo hepático. Essas placas celulares estão direcionadas da periferia do lóbulo para o seu centro e anastomosam-se livremente, formando um labirinto semelhante a uma esponja. Kaique, não entendi. Como assim se anastomosam? Anastomosam é quando se juntam. Então, o que é que acontece? Eles se juntam, todos eles, né, e formam ali vários labirintos. Beleza? E aí chegamos no conceito de tríade portal. Kaique, o que é tríade portal? Que eu vi que está aqui no meu roteiro. Tríade portal é o conjunto, certo? É um conjunto de 3 coisas. Por isso que é uma tríade. E portal porque é a ideia de passagem. Então ali você vai ter um ducto biliar, um ramo da artéria hepática e um ramo da veia porta do fígado. Não se esqueçam, tríade portal é um ducto biliar carregando bile, né, Kaique? Carregando bile. Um ramo da artéria hepática carregando sangue oxigenado, né, Kaique? Perfeito. E um ramo da veia porta carregando sangue venoso rico em nutrientes. Isso. Se você pensou desse jeito, parabéns, você está no caminho certo. Então a tríade portal são essas 3 estruturas ali juntas, passando por uma região, por um espaço porta. Ah, então quer dizer que cada bolinha dessa aqui que você fez na extremidade passa um ducto biliar,
um ramo da artéria hepática e um ramo da veia porta, perfeito. Passa um de cada desses, certo? Os três juntos, ó, esses três juntos formam a tríade portal. Ah, cara, que eu acho que eu já consegui entender já. Acho que eu já sou o craque do fígado. Pois é. Vamos ver aqui agora eles, ó. Vamos primeiro por essa imagem aqui da esquerda. Percebam, nós temos aqui um lóbulo hepático, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, percebem? Em formato de hexágono. E olha o tanto de hepatócito que tem. Kaique, eu tô vendo, são vários hepatócitos que se anastomosam e formam fileiras. Perfeito. No meio eu vou ter quem? A veia central. Percebam que faz sentido. No centro do lóbulo, a veia central. Esses canais que vocês estão vendo de azul são os sinusoides hepáticos. Ah, os sinusoides, né? Por onde chega o sangue? Isso. Por onde chega o sangue. Entendi, Kaique. E ó, nos cantos eu vou ter um aqui e um aqui. O que são isso? São as tríades portais. E o que é que passa por uma tríade portal? Ó, um ducto biliar, um ramo da artéria hepática e um ramo da veia porta do fígado. Kaique, o ducto biliar carrega o quê? Bile. O ramo da artéria hepática carrega o sangue com oxigênio, oxigenado. Isso. E o ramo? Eita. E o ramo da veia porta carrega ali o sangue com nutrientes, certo? Ah, então essa é a ideia que eu tenho que esquecer. É o que eu não posso esquecer isso? Não pode esquecer, certo? O que é a tríade portal e o que passa por ela. E aí, como é que funciona isso? Eu não entendi ainda. Chega sangue, chega bile, como é? O caminho que o sangue e a bile seguem são diferentes, beleza? Não se esqueçam disso. Eu vou demonstrar com essa imagem aqui do lado da direita que ela é um pouco maior. Percebam. Ó, ramo da veia porta do fígado. O ramo da veia porta traz o que mesmo? Traz sangue rico em nutrientes. Pronto. Eu tô aqui com o meu sangue, ó. O meu sangue rico em nutrientes. Ele vai seguir esse caminho. Vocês estão vendo dessa seta preta. Eles vão seguir o caminho aqui do sinusoide em direção à veia central. Enquanto eles passam nesse caminho, ó. Deixa eu botar o laser. Enquanto eles passam por esse caminho, os hepatócitos que estão dos lados ali, eles vão pegando os nutrientes do sangue. Por quê? Porque é o sangue que veio da veia porta. Se veio da veia porta, ele é rico em nutrientes, certo? E aí as células aqui do fígado vão pegando os nutrientes. Beleza, Kaique. E o sangue da artéria? Ó, o ramo da artéria. Tá aqui o sangue agora rico em oxigênio. O sangue rico em oxigênio vai entrar por um sinusoide também e vai se juntar aqui. Ah, Kaique, então quer dizer que esse sangue que veio da artéria hepática, ele tá rico em oxigênio. E os meus hepatócitos precisam de oxigênio para poder ter o seu metabolismo. Lembram? Ciclo de Krebs, etc? Sim. Então, esse sangue aqui vai entregar oxigênio e esse sangue aqui da veia porta vai entregar os nutrientes. O que é que o corpo precisa? Nutrientes e oxigênio. Perfeito. Eu entreguei tudo o que ele precisava. Agora, os meus hepatócitos, o meu fígado, vai poder fazer metabolismo de carboidrato, de lipídio, vitamina D, bilirrubina, fármacos, hormônios, etc. Ah, Kaique, então é muito importante, né? E o ducto biliar, Kaique, ele faz o que nessa história? O ducto biliar também é muito importante, porém, ele faz o caminho contrário do sangue. A bile é produzida pelos hepatócitos, ó. Ela é produzida pelos hepatócitos e ela vai seguir o caminho contrário. Ah, ela vai nessa direção contrária, né? Isso. Enquanto o sangue está indo para cá, a bile vai para o outro lado. Porque lembrem, a bile vai para a vesícula biliar ficar armazenada. Quem produz a bile é o fígado e quem armazena é a vesícula. Então o fígado produz, só que tem que sair dele. Então ele segue um caminho contrário do sangue e também por canais diferentes. Essa bile produzida vai lá para o ducto biliar. Então o ducto biliar pega a bile produzida e retira ali de dentro do hepatócito, né? Isso, pelos ductos biliares. Esses ductos biliares formam o ducto hepático direito e esquerdo, que depois se transforma em ducto, se transforma não, né? Se funde e forma o ducto hepático comum. Percebem que não é difícil, é realmente um caminho ali que você vai seguindo e as estruturas vão se juntando, certo? E essas três estruturas aqui juntas são a tríade portal. Beleza? Eu imagino que vocês estão conseguindo entender. Olha, vou tentar explicar mais uma vez como é que funciona. Tá aqui, ó. E vale destacar que tem livro
que diz que cada lóbulo pode ter de 3 a 6 tríades portais. Ou seja, vocês estão vendo que aqui tem 3? 1, 2, 3. Mas eu poderia ter 6 também. Ó. Poderia ter nas 6 extremidades. Certo? Isso é uma variância de literatura. Vamos ver de novo agora nessa imagem. Ó. Vamos supor que esse pontinho vermelho aqui seja da minha artéria hepática. A minha artéria hepática está trazendo o que, Kaique? Está trazendo o meu sangue rico em oxigênio. Então ele está mandando aqui dentro um sangue rico em oxigênio. Quando esse sangue passa, as células que estão ao redor vão pegando oxigênio para elas. Lembrem que os sinusoides são altamente fenestrados. Possuem ali, digamos que buracos. Certo? Beleza, Kaique. Essa do lado aqui é o sangue rico em nutrientes. Então, à medida que esse sangue aqui passa, eu vou deixando os nutrientes ali pelos meus hepatócitos. Só que o outro canal, Kaique, o outro canal é de bile, né? É um ducto biliar, esse verdinho aqui. Isso, é um ducto biliar. Então, o ducto biliar vai ter lá os canalículos biliares, etc., que vão formar um caminho voltando, certo? Não tem ele aí feito bem bonitinho, mas imaginem que ele está aqui de verde, certo? Então, a bile volta. Então os dois sangues vão, enquanto a bile volta, isso. E percebam que os dois sangues que eu falo é porque um sangue está rico em nutrientes e um está rico em oxigênio. Eles convergem aqui em quem? Na veia central. Aí da veia central, ele passa para a veia hepática. E da veia hepática, vai para a veia cava. E aí da veia cava, vocês já sabem que vai para o coração e reinicia o ciclo. Certo? Estou apenas comentando o caminho inteiro, para vocês terem a noção de como realmente é lindo e de como funciona ao pé da letra. Certo? Mas muita calma, não precisam se assustar, porque o foco não é entender nessa circulação aqui, é entender o que ocorre aqui, ó, esse movimento. Beleza? E eu queria destacar uma coisa, né, antes de continuar. Eu vou falar no final da aula, porque já vai aparecer de novo, mas explicar. Kaique, você está dizendo aí toda hora que o sangue da artéria é rico em oxigênio. Isso eu consigo entender, porque eu lembro que quem sai do coração é a artéria, e geralmente esse sangue está oxigenado, né, porque veio lá do pulmão e tal, fez hematose. Perfeito, né? Isso aí, beleza. Agora, Kaique, por que o sangue que vem da veia porta, ele é sangue venoso e ele está rico em nutrientes? Por que isso acontece? Né? Já eu vou falar sobre a veia porta, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, certo? A veia porta, ela traz ali um sangue rico em nutrientes. Aí, né, eu imagino que você da revista, você se perguntou por quê. A veia porta, tudo aquilo, aquelas aulas que nós tivemos de o intestino absorve os nutrientes e cai na circulação. O intestino absorve nutrientes e cai na circulação. O jejum não absorve, o duodeno absorve. O intestino grosso também absorve ali, né, água, vitaminas e etc. Tudo isso que é absorvido nos intestinos, delgado, né, duodeno, jejum, ilho e lá no grosso, tudo isso converge em direção ao fígado. Não se esqueçam. E convergem por onde? Convergem pela veia porta. Então, os nutrientes que você comeu, a sua alimentação, é absorvida pelo intestino, beleza, né? Enzimas de borda de escova, que vão lá trabalhar. Lá no meu intestino grosso eu vou absorver água, vou absorver vitaminas, íons, beleza. Só que tudo isso converge em direção à veia porta, porque o fígado precisa metabolizar o que for, por exemplo, toxina, o que for prejudicial para o seu corpo. Então, tudo passa pelo fígado. Então quer dizer que quando sai do intestino e quando sai ali de estômago, etc., vão para a veia porta para passar pelo fígado? Perfeito. O fígado é o pedágio do seu corpo. Tudo que vai caminhar pelos vasos, pelas veias, digamos assim, passa pelo fígado. O fígado é realmente um pedágio, ele é um cobrador. Então todo mundo passa pela veia porta. E quando esse sangue passa, imagina aí, você acabou de se alimentar. Os vasos que estão saindo do intestino estão o quê? Ricos em nutrientes, porque lembram o que é absorção? Lembra que eu comentei bastante? A glicose entra por um canal glúteo e depois sai por outro canal glúteo. Por que sai? Porque tem que cair na circulação para que todo o corpo utilize. E nesse processo, ela passa pelo fígado. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro aí na mente de vocês. Agora aqui um corte histológico. Percebam, hepatócito, como eles são, bem destacados. Eu imagino que na aula de laboratório, se vocês não verem, mas quem quiser ter a curiosidade, pode pesquisar mais imagens, mas eles são bem destacados, é bem tranquilo de identificar. A veia central, percebem que ela tem um diâmetro muito maior, né? Não tem uma camada muscular muito aparentada, então não dá pra saber que é a veia. E aqui, percebem esses caminhos, os caminhos aqui entre eles, os caminhos são justamente os
sinusoides. Ah, cara, então sinusoides são por onde o sangue passa, né? Que você comentou isso. Esses são os sinusoides hepáticos. Aqui nós temos a tríade portal, certo? Aqui é a cara de questão de prova. Tríade portal. Ó, ramo da artéria hepática. Aí como é que sabe que é a artéria? A camada muscular é um pouquinho mais espessa, beleza? O ducto biliar, aqui, com um diâmetro bem menorzinho. E aqui o ramo da veia porta, certo? Até o diâmetro aqui ele é um pouquinho diferente também. Então percebam que são estruturas muito importantes e que, assim, eu imagino que vai, sim, aparecer na prova, né? Quem estiver preocupado com isso e quem eu imagino que, né, essa preocupação existe, mas fiquem calmos, porque tudo que você precisa saber já foi comentado, beleza? E aqui outra imagem, novamente, eu vou aproveitar para demonstrar de novo como é que funciona essa circulação. Ó, nós vamos ter o ramo da veia porta, o ramo da artéria hepática e um ducto biliar. Estão vendo aqui, ó, de vermelho? Eu vou fazer por cores, ó. O ramo da artéria é esse aqui, né? O ramo da artéria. Cai porque você está repetindo tanto, para que vocês não esqueçam. O ramo da artéria ele tem muito, o sangue tem muito oxigênio. Então o sangue que é oxigênio ele vai, ó, seguir esse caminho em direção à veia central. Beleza? Porque enquanto ele passa, ele vai dando oxigênio ali para todo mundo que está ao redor. Certo, Kaique? E o sangue da veia que veio aqui da veia porta? Esse sangue aqui, ó, que veio da veia porta, ele tem muito o que? Nutriente. Então enquanto ele passa, ele vai entregando nutrientes ali ao redor. Beleza, Kaique? E o ducto... E esse aqui que é o verdinho, Kaique? O ducto biliar. O ducto biliar, ele faz o caminho oposto, né? A bile que foi produzida aqui, ela vai vir em direção ao ducto biliar para ser retirada pelo ducto hepático direito e esquerdo, ducto hepático comum e seguir lá o seu caminho que já iremos comentar. Certo? Percebem que realmente não é tão difícil assim quando conseguimos entender? E eu sei que você da Rebiscurso está preparado. Aqui, ó, tríade portal. Vamos ver quantas tríades portais tem nesse lóbulo que eu estava desenhando. Vamos pegar o preto aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e tem um aqui também que cortou a 6. Então nós temos 6 tríades nesse. Beleza? Lembra que eu falei que era de 3 a 6? Isso tem uma variância. Aqui um zoom, ó, a veia central aqui é bem destacada, que fica lá no meio. As células de Kupfer que eu falei são células de defesa, certo? São macrófagos. Eles fazem fagocitose. Não é nosso foco agora. Ó os canalículos aqui, os canalículos bilíferos. Kaique, por que esse nome? É a mesma coisa de bile, certo? Bilíferos, que carregam bile. Olha eles aqui. E lembrem que o caminho deles é contrário, né? Enquanto o sangue vai, a bile vem. Aqui um ramo da veia porta e um ramo da artéria hepática. Cada um com as suas funções pré-estabelecidas. Por último, nós vamos falar um pouco aqui rapidinho sobre a trama reticular. Trama reticular tem a ver com estroma. Ó, finalmente, quanto ao arranjo geral do fígado, esse órgão tem um estroma escasso. Kaique, o que é estroma mesmo? Estroma é o que faz a sustentação, lembram? Parênquima é a parte funcional, estroma, sustentação. Este, né, o estroma, é representado pelo tecido conjuntivo perilobular e perivascular e uma rede complexa de fibras de colágeno tipo 3, que são as fibras reticulares. Então a trama reticular é justamente ali a sustentação, e isso formam o arcabouço de sustentação dos cordões de hepatócitos. E o que são esses cordões? São o elemento do parênquima, são o elemento funcional. Então a trama reticular ela é perilobular e perivascular. O que isso quer dizer, Kaique? Peri quer dizer próximo, ao lado. Ou seja, ao lado de vasos, e perilobular ao lado dos lóbulos. Kaique, então tá vendo que a anatomia não é difícil, essa parte? Então aqui nós temos, ó, o tecido conjuntivo da veia central, ó, percebem? Que é justamente esse tecido conjuntivo aqui que faz a sustentação daquela região. Inclusive, tem uma imagem aqui que mostra. Aqui, ó, tecido conjuntivo. Essa sustentação aqui, que está sendo feita na tríade portal, também é um tipo de trama reticular, porque são fibras de colágeno do tipo 3. Aqui nós vamos ter uma trama reticular pericapilar, beleza? Porque é próximo ao capilar. E aqui a do espaço porta, que nós já vimos nessa outra imagem, ó. Então aqui, esse conjuntivo aqui é uma espécie de trama reticular? Porque ele dá sustentação àquele órgão, certo? Esse momento aqui é um pouco mais rápido, porque realmente percebam que é uma questão mais conceitual e entender que o tecido conjuntivo existe também, o propriamente dito,
para dar sustentação. E nós já acabamos de ver. Olha ele aqui de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ao redor do ramo, da artéria, da veia e do ducto fica uma trama reticular. É justamente esse arcabouço que dá ali essa estabilidade. Beleza? Pronto. Chegamos agora na macroscopia. Na parte especificamente anatômica. Nós vamos ver a anatomia do fígado, certo? Lembrem, essa é a primeira, eu acho que, salvo engano, é a primeira aula de fígado que vocês têm. Ao longo do curso, ó, vocês vão ter mais aulas de fígado, vão aparecer mais algumas estruturas, certo? Por exemplo, eu vou dar apenas um toque para caso alguém aí seja ansioso e etc. Tenha calma, porque a ideia é que, se o roteiro é esse, aprenda o que está nesse roteiro e posteriormente você vai aprender o que vier nos próximos. Por exemplo, ligamento coronário, redondo e falciforme. Ah, Kaique, mas eu vi um livro que também tem um ligamento triangular. Tem, mas calma. A ideia agora é entender esses três, por exemplo. Beleza? Então vamos lá. Qual é o nosso foco da aula? Identificar as faces diafragmática e visceral do fígado. Identificar os lóbulos direito e esquerdo, caudado e quadrado. As impressões gástrica, renal, duodenal, cólica. Os três ligamentos que eu comentei e a divisão da vesícula. Beleza? E os ductos também, que eu irei comentar aqui ao longo da aula. Então vamos lá. Primeiro, face visceral e face diafragmática. O nome ajuda bastante. A face, diafragmática, ela vai estar voltada para quem, Kaique? Vai estar voltada para o diafragma. Realmente faz sentido. Então percebem que essa parte aqui, que eu estou passando a caneta em cima aqui, o pontinho preto aqui, é justamente a face diafragmática. Percebem que ela é mais lisa? Ela é mais lisa. Kaique, ela é mais lisa. Porque ela fica voltada para o diafragma, que é um músculo. Ou seja, não tem órgãos ali fazendo ali as suas deformações. Então essa parte mais lisa é a face diafragmática, né? É a superfície aqui anterior. Beleza, Kaique. A face visceral é toda essa, que fica voltada para os órgãos. Por isso, Kaique, eu tô vendo que tem, umas deformaçõezinhas, né? Isso, percebe que tem umas marcas. É como se você andasse na areia molhada, e onde você pisa, você deixa suas marcas. É isso que os órgãos fazem uns nos outros. Ou seja, o fígado tá aqui, e aí vai ter o estômago um pouco aqui para a esquerda, o rim também faz a sua pressão, o intestino. Então, onde esses órgãos fazem, digamos que uma pressão, eles meio que marcam ali no fígado. Essa é a face visceral, porque está voltada para as vísceras. Kaique, entendi. Tá vendo? Então, identificamos aqui face diafragmática e face visceral. Vamos entender agora quais são os lobos. O lobo hepático direito é o maior, certo? Cada pessoa tem seu jeito de lembrar, de aprender, de decorar, que seja, mas lembrem, o lobo hepático direito é o maior. A curva aqui que tem nele, o tamanho do lobo hepático direito, então ele é bem mais expressivo do que o lobo hepático esquerdo. Kaique, então o fígado eu posso lembrar sempre dele desse jeito, né? Pode. E lembrar que esse lado maior é o direito, né? Direito. E esse aqui vai ser o esquerdo. Certo? Não tem problema nenhum. Beleza? E, Kaique, cadê o lobo quadrado e o lobo caudado? Aí, muito cuidado com os nomes, né? Quadrado é em forma de quadrado. Olha ele aqui. Estão vendo que tem realmente... Kaique, eu tô vendo que lembra um quadrado mesmo. Eu vou até pintar todo de preto. Pode me dizer, lembra ou não lembra um quadrado? Lembra, Kaique? Pois é o lobo quadrado. O lobo caudado remete a uma cauda. Olha o formato dele aqui em cima. Kaique, realmente ele remete aqui a uma expressão mais alongada, né? Ele é mais oval. Perfeito. Então temos o lobo quadrado, aqui nessa questão mais inferior, e na questão mais superior, o lobo caudado, certo? Esses quatro realmente não pode esquecer, a divisão do fígado. Óbvio que existem outras divisões do fígado, certo? Existe uma divisão utilizada hoje em dia com topografia que divide ele em várias partes, mas o nosso foco aqui de hoje é entender essas quatro: lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Beleza? Entendido isso, show! Percebam que já vimos aqui também os lobos. Antes de ir para as impressões, vamos ver os ligamentos. O ligamento que divide o fígado em lobo hepático direito e esquerdo é o falciforme. Olha ele aqui, nós temos aqui então o ligamento falciforme. Kaique, esse ligamento que eu já vi várias vezes em filme, quando mostra o fígado, é o falciforme? É justamente o ligamento falciforme, beleza? É esse aqui que passa aqui no meio e vem por aqui, Esse é o ligamento
falciforme. Certo, Kaique? Ligamento falciforme. Ele serve para quê? Para sustentar o fígado ali na cavidade abdominal. O ligamento redondo é esse aqui. Estão vendo que ele tem... É porque o livro colocou a imagem assim, mas ele é bem arredondado aqui, assim. Ele é bem arredondado. Esse é o ligamento redondo. E ele, eu acho que você da Rebiscurso já lembrou desse nome. Cara, que eu já ouvi esse nome em outra aula. Já. E você ouviu comigo. Foi eu que gravei essa aula de feto. O ligamento redondo, ele é um remanescente. Ou seja, ele ainda veio lá do feto. Ele era a veia umbilical. Ah, Kaique, eu lembro, foi com você mesmo isso. Ou seja, é um remanescente da veia umbilical que se estende desde o fígado até o umbigo. Ah, esse é o ligamento redondo? Esse é o ligamento redondo, certo? Olha ele aqui de novo na outra imagem, o ligamento redondo. Além desse, nós temos também os ligamentos coronários, ó. Ligamento coronário aqui do lado direito e um aqui do lado esquerdo. Nessa imagem tá melhor. Estão vendo ele aqui? Eles fazem a sustentação. É que eu tô vendo. Eles fazem a sustentação. São os ligamentos coronários. Percebam que eu sei que você vai conseguir aprender, porque não precisa decorar. Kaique, já aprendi. Ligamento falciforme, divide ele ali em lobo direito e esquerdo. O ligamento redondo, eu lembro que vem do feto, né? E isso vem do feto. E o ligamento coronário fica ali em cima fazendo a sustentação. Beleza? Percebam que é tranquilo. Eu já vi algumas pessoas dizendo que decora assim. Ah, Kaique, eu lembro disso do redondo porque o bebê, quando está próximo de nascer, ele está bem rechonchudo, ele está bem redondo. Então, o ligamento redondo é um remanescente do bebê que também era redondo. Se você acha que isso ajuda a lembrar, pode utilizar. Mas é realmente um remanescente da veia umbilical, certo? E se estende, ele vai até o umbigo. Ele sai aqui, ó, do fígado e vai até lá o umbigo. Show? Então, vimos aqui os 3 ligamentos do fígado. Beleza? Deixa eu apagar essa imagem. E já vou destacar, percebam que aqui, quando chegamos no fígado, nessa região aqui, nós vamos ter, ó, o ducto colédoco. Kaique, esse nome é a primeira vez que aparece, né? Já vamos falar dele. Mas, ó, veio a porta do fígado e a artéria hepática própria. Aí você fala, Kaique, eu lembro que ali na histologia a gente ficou falando de ramo da artéria hepática, ramo da veia porta. Se são ramos, eles vieram de estruturas maiores, não é? Isso, eles vieram da própria veia porta, que vocês estão vendo aí, e vieram da própria artéria. Ah, então quer dizer que essa veia que chegou e essa artéria que chegou são que dão origem àqueles canais menores? Isso. Então, esses 3 aqui, ó, a gente chama de pedículo hepático. Ah, então esses 3 tem livro, né, que traz esse nome. Pedículo hepático. Certo? E percebam que o pedículo, na verdade, é essa entrada aqui, ó, que também chamam de hilo. Lembre, por onde chegam vasos e nervos, em qualquer órgão, a gente chama de hilo. Hilo pulmonar, o que é? É por onde chega essas estruturas. Então, essa abertura aqui é o hilo. Esses 3 aqui formam o pedículo hepático. Eu já vi livro trazer também, que também é tríade portal, certo? Aí fica a critério. Mas lembre como pedículo, porque é ducto colédoco, né? E não ducto biliar. Por mais que passe bile aqui. Ah, então aqui essa é a veia porta que você tanto falou, né? Que traz lá no intestino os nutrientes e tal. E essa é a artéria que traz oxigênio, né? Isso, elas entram por aqui. Aí quando ela entra no órgão, ela tem lá os seus vários ramos. E os ramos formam esses menorzinhos aqui, ó. Que nós comentamos ao longo da aula. Beleza? Essa imagem de baixo é demonstrando apenas o fígado com os hepatócitos e os canais, ó. E percebam, lobo hepático esquerdo. O direito é bem maior, o lobo quadrado e o lobo caudado, certo? Existe aqui a área nua, né? Ó, a área nua do fígado, que fica do lado direito, que ele não fica de encontro em nada, que ela pega um pouquinho de trás, um pouquinho da frente. A gente chama de área nua do fígado. Não tá no roteiro, fica a nível de curiosidade, certo? E ó a veia cava aqui, ó, a grandona. Kaique, então essa é a veia cava? Agora, olha que interessante. A veia hepática aqui, ó. Eu lembro, Kaique, que da veia central, lá do meio do lóbulo, você disse que o sangue ia para a veia hepática. Isso. E depois da veia hepática para a veia cava. Estão vendo que o que eu falei já se confirmou? O sangue veio pela veia hepática e cai na veia cava para seguir pro coração. Ah, Kaique, entendi. Show, não é? Ó a vesícula aqui, na região posterior ao fígado. Então, se vocês, né, forem ver o fígado assim de frente, a vesícula ela fica meio que por baixo. Então, que tem a cirurgia de retirada de vesícula,
que quando o cirurgião coisa, ele meio que levanta o fígado e puxa a vesícula de baixo e fica segurando, certo? A nível de curiosidade. Vamos ver agora as impressões que tem o fígado, certo? Que lembrem, e aqui eu já quero destacar uma coisa. Calma, não precisa pensar, eu tenho que decorar tudo, não. Nós vamos ter a aula no presencial, e eu imagino que depois do presencial faça mais sentido, porque vocês vão ver na lousa, na visão 3D, mas eu já vou adiantando para vocês como é que isso funciona, certo? Então, olha, essa região do lado direito, essa região aqui, ela fica em contato, digamos assim, com o rim, certo? Com o rim direito. Por isso a gente chama de impressão renal. Ah, Kaique, então a impressão renal é onde o rim tem ali a sua projeção, não é? Isso, se vocês é porque a ideia é que vocês tenham uma visão 3D do corpo, certo? Nós vamos ter essa aula na Rebus Curso, no presencial, e eu imagino que vai ter ela gravada também na imagem 3D para entender por que o nome é impressão renal, certo? Mas já adianto o porquê, porque o rim se projeta nessa região, beleza? Aí é interessante aqui que você tenha essa visão holística do nosso corpo. Então, beleza, cara, aqui é onde o rim se projeta, impressão renal, o rim direito, né? Já que é o lado direito, isso. Aqui é onde o duodeno se projeta, por isso que é a impressão duodenal. Eu acho que na imagem que tem aqui eu cortei o duodeno, né? Não. Aqui, estão vendo? Que o duodeno passa aqui, ó, ou seja, ele pega nessa, ele meio que se projeta nessa região, ó, é a região, a impressão duodenal. Estão vendo que realmente é próximo? É que eu tô vendo mesmo, ó. A vesícula fica do lado, ó, a vesícula fica do lado. Ah, essa é a impressão duodenal, é. Onde o cólon no intestino grosso passa, é a impressão cólica. Nessa imagem tem? Nessa imagem não tem, mas no 3D eu vou mostrar. A impressão cólica é por onde o cólon, quando lembram que o cólon ele é ascendente, transverso, descendente. Quando ele sobe pelo lado direito, ele passa aqui por baixo dessa região do fígado. Ah, então por onde ele passa ali, digamos que ele faz esse trajetinho dele, ele deixa a sua impressão. Beleza? Ó, se aqui tá o rim, acima do rim, eu vou ter a impressão suprarrenal. Ah, Kaique. A impressão suprarrenal é da glândula suprarrenal, né? Perfeito. Se aqui está o rim, a impressão da suprarrenal vai estar aqui, porque ela se encontra acima do rim. Beleza? Nós temos aqui a impressão do estômago, ó, impressão gástrica. O estômago ele fica mais pro hipocôndrio esquerdo, né? Pro lado esquerdo, então faz sentido, pensem, pro lado esquerdo. Então, no meu lobo hepático esquerdo, né, na região visceral, na face visceral, eu vou ter a impressão gástrica. Beleza? E a gente acabou aqui as impressões. Ó. O roteiro traz a gástrica, renal, duodenal e cólica. Gástrica, duodenal, cólica e renal. E ainda tem a suprarrenal, né, que eu trouxe aqui a mais, certo? Então, por isso, calma, não precisa ficar agoniado. São apenas as impressões onde os órgãos se projetam, por onde eles passam. Beleza? E percebam que vocês já são amplamente capazes de identificar as estruturas que nós já comentamos. Ó, processo caudado aqui, ó, processo caudado, lobo quadrado, ligamento coronário, né, Kaique? Ligamento coronário. Aqui nós vamos ter também ligamento falciforme, né? Aqui no meio isso. Olha ele aqui também. Ligamento redondo. Mais alguma coisa? A vesícula biliar, né? Aqui vamos ter veia porta, artéria hepática e ducto colédoco. Já vamos falar por que esse nome. E assim vai. Beleza? Então percebam que realmente não é difícil. São muitas informações, mas eu sei que vocês são plenamente capazes de entender. Agora nós vamos ver a formação. De duas estruturas. Do ducto colédoco e de outra estrutura chamada ampola de Vater, certo? São estruturas que estão no roteiro, beleza? Se vocês olharem no roteiro, lá no final do roteiro está escrito isso, descrever a formação da ampola de Vater. Só que antes nós vamos entender o que é o ducto colédoco e o que é o ducto cístico, para depois entender todo o passo a passo, certo? Então nessa hora eu peço calma e peço que prestem atenção, porque você vai sair daqui entendendo, beleza? Então vamos lá.
Ó, de antemão, já vou destacar que a vesícula tem fundo, corpo e colo. Ó, o fundo da vesícula, tá vendo? O fundo da vesícula, o corpo e o colo, essa região mais estreita da frente. Beleza, Kaique. A anatomia da vesícula, eu achei fácil, Kaique. Realmente ela não tem muita complicação. Fundo, corpo e colo. Tranquilo. Agora vamos ver os vasos que possuem nessa região. Beleza? E agora eu peço muita calma e peço muita atenção para vocês. Estão vendo aqui, lembra que eu falei que os ductos biliares, eles convergem e formam o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo? Lembra, Kaique, ó? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Eles se juntam e formam o ducto hepático comum. Kaique, então eu vou ter ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito. Eles vão se juntar e formar o ducto hepático comum. Não é isso? É isso. Perfeito. Até aí tranquilo, né? Acho que todo mundo nessa parte tá manjando já tá show de bola. O que acontece? Esses ductos estão saindo de quem? Do fígado, certo? Ducto hepático, hepático, hepático. Saindo da vesícula, vou colocar aqui, ó, vesícula. Saindo da vesícula, eu vou ter um ducto chamado ducto cístico. Ducto cístico. Kaique, o que é esse ducto cístico? É o ducto por onde a bile sai e vai em direção lá ao duodeno, certo? Então, mas antes, calma. Quem sai da vesícula é chamado de ducto cístico. Olha ele aqui na imagem. Ducto cístico é esse aqui, ó. Ah, e o ducto cístico, então, ele se junta com o ducto hepático comum? Ele se junta. Quando eles se juntam, eles formam, né, um ducto um pouquinho mais espesso. E esse aqui é o famoso ducto colédoco. Ah, Kaique. Então o ducto colédoco que eu vi saindo do fígado é esse? É esse. Certo? Então muita calma nessa hora. O ducto hepático esquerdo se juntou com o ducto hepático direito. Formou o ducto hepático comum. Isso é saindo do fígado. Saindo da vesícula vem o ducto cístico e se junta no ducto hepático comum, e os dois agora são ducto colédoco. Ah, Kaique, entendi. Não é difícil não mesmo. Então perceberam que não é tão complicado assim? Pois é, esse é o ducto colédoco por onde a bile vai para o intestino. E aí eu tenho que adiantar uma informação para vocês, né? Eu imagino que alguns saibam, mas pode ser que nem todos, que a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Porém, ela é secretada na segunda porção do duodeno. Não se esqueçam. Ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula e secretada na segunda porção do duodeno. Então, Kaique, ela tem que chegar no duodeno de algum jeito, né? Tem que chegar, certo? Eu vou deixar essa informação aqui pela metade para a gente continuar no próximo slide. Mas fiquem com isso em mente, porque eu vou repetir de novo essa informação aqui dos ductos. Percebam. Aqui em cima tem o meu fígado, né? O meu fígado. Certo, Kaique? Tem o meu fígado. O que acontece com a bile? A bile, quando é produzida, e eu não preciso usar, ela vai vir aqui pelos ductos hepáticos, ó. Ela vai vir pelos ductos hepáticos e ela vai em direção à vesícula. Ah, Kaique, então quer dizer que quando eu não uso, a minha bile eu produzo e ela chega lá na vesícula. Isso. Aí quando eu quero que ela vá lá pro duodeno, ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai fazer o caminho em direção ao ducto colédoco. Ah, então é assim que se produz o ducto colédoco? É assim que se produz o ducto colédoco. Show? E percebam aqui, ó, nessa imagem, nós temos, ó, veio a porta do fígado chegando, artéria hepática própria e o ducto colédoco. Esses três aqui formam o pedículo hepático. Ah, Kaique, então agora eu entendi o que é o ducto colédoco. Se você entendeu, os meus parabéns. Aqui mais uma imagem, ó, para facilitar o entendimento de vocês daqui da Hermes-Curso, que a nossa aula ela é completa. O ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo, estão vendo aqui? Se juntam e formam o ducto hepático comum. Beleza, Kaique? Aí eu lembro que saindo da vesícula vai ter o ducto cístico. Isso, o ducto cístico vai se juntar com o ducto hepático comum e forma agora um maior, que é o ducto colédoco. Ah, é desse jeito, é desse jeito. O ducto hepático comum
se junta com o ducto cístico da vesícula, forma ducto colédoco. Você fala, Kaique, já enjoei de ouvir esses nomes. É pra você não esquecer, beleza? E agora que já entendemos essa parte, eu sei que você tá craque, nós vamos entender agora a formação do ducto hepatopancreático. Como é o nome, Kaique? Ducto hepatopancreático. Que também é chamado, né, tem livro que traz, ampola de Vater. Ah, certo, Kaique. Ducto hepatopancreático, ampola de Vater. Mas o que é isso? Você pode explicar? Posso sim. Vamos lá. Formamos o ducto colédoco. Não formamos? Formamos. Kaique disse que tem que chegar lá na segunda porção do duodeno. Estou confiando nele. Pode confiar. Para chegar no duodeno, antes ele forma esse ducto hepatopancreático. Olhem o nome. Hepato, Kaique. Fígado, né? Isso. Já temos o ducto colédoco. Tá faltando quem aqui no nome? Tá faltando a parte pancreática. Ah, tá faltando a parte pancreática. Então quer dizer que vem do pâncreas? Isso. Vem do pâncreas, certo? O pâncreas, que é um órgão, né, de outra aula, ele possui dentro, né, na sua estrutura, possui. Óbvio que o pâncreas tem uma função endócrina e exócrina também, né? E ele possui dois ductos. Ele possui o ducto principal, o de Wierzang, mas eu vou chamar de ducto principal, né? Depois no presencial, se vocês quiserem esses nomes, quem gosta de nome de autor, eu posso passar, mas vamos ficar com os nomes mais convencionais. Nós temos o ducto principal pancreático e o ducto acessório pancreático. Pode repetir, Kaique? Posso. O pâncreas, até anotar, vou anotar e vou apagar. O pâncreas, ao dentro dele passam dois ductos. Passa o ducto principal pancreático, ou de Wierzang, e o ducto acessório pancreático. Certo? Tem esses dois ductos. Beleza, Kaique. Mas e aí? Por que eu tenho que saber isso? Porque quem forma o ducto hepatopancreático é a junção do ducto colédoco com o ducto principal pancreático. Ah, então quer dizer que eu vou desenhar, ó. Vai vir aqui o ducto. Lembram? Saindo lá do fígado. Colédoco. Ele tá saindo do fígado. Beleza. Quem é? Mudar até a cor para ficar bem didático. Quem é que vai se juntar a ele aqui? O ducto pancreático principal. E aí, quando o ducto pancreático principal se junta com o ducto colédoco, eles dois vão se unir. Eles dão origem, né? Botar de que cor, meu Deus, de vermelho. Eles dão origem aqui a um ducto, esse de vermelho, que é botar a ampola, né? A ampola de Vater. Ah, então quer dizer que o ducto hepatopancreático é esse de vermelho? Perfeito, é esse de vermelho. Percebem que é bem simples de entender? Óbvio que, né, com essa explicação. Ah, então agora eu entendi, Kaique. O ducto colédoco veio lá do fígado, se junta com o ducto principal pancreático, que vem do pâncreas. Aí quando eu junto pâncreas e fígado, eu formo a ampola de Vater. Perfeito, você da Rebiscus arrasou. É isso mesmo. E onde é que isso aqui desemboca, Kaique? Eu lembro que você falou desemboca no duodeno. Mais precisamente na segunda porção do duodeno, certo? Kaique, tem um nome dessa região quando ele desemboca? Tem um nome, a gente chama de papila maior. Papila maior. Olha toda a informação que eu trouxe para vocês agora. Então quer dizer que o ducto colédoco se junta com o ducto principal pancreático, formam o ducto hepatopancreático, que desemboca no duodeno, numa região chamada papila maior. Perfeito. Se você conseguiu entender isso e sair dessa aula, né, repetindo isso e compreendido, eu estou satisfeito, porque essa é a informação que vocês deveriam entender. Descrever a formação da ampola de Vater e onde ela desemboca. E é desse jeito, né? Essa imagem, assim, eu acho muito boa para tirar um print, porque ela é muito boa. Aqui do lado vocês vão ver, ó, tudo que eu falei, ó. Ducto colédoco. Tô vendo, cara, que tá vindo lá no fígado, né? Quem é o colédoco mesmo? Hepático comum mais ducto cístico. Beleza. E quem tá vindo do pâncreas? O ducto pancreático principal. Quando eu junto colédoco mais pancreático,
eu formo quem aqui? Ah, Kaique, eu formo a ampola de Vater ou ampola hepatopancreática. Ah, entendi. E eles vão sair aonde, como é o nome? Na papila maior do duodeno, ó, estão vendo? O que é papila? Papila é uma protuberância na mucosa do duodeno. É como se tivesse ali uma espécie de uma região mais alta. Porque é onde vai ter... Ó, aqui, ó. Pronto, perfeito. Olha ela aqui. Essa é a papila. É aquele buraquinho ali por onde vai sair bile e suco pancreático. Ah, rapaz. Que negócio interessante, Kaique. Pois é. Eu também acho bem empolgante entender como funciona o nosso corpo. Então é desse jeito que se forma a ampola de Vater. Certo? Vamos ver mais uma imagem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o ducto colédoco que eu estava fazendo de azul, lembra? Vou continuar. O ducto colédoco de azul vem. Quando ele chega lá embaixo, ele se une ao ducto principal pancreático, ou de Warzang, é o nome aí que eu falei. Quando eles dois se juntam, essa fusão aqui, entre ducto pancreático e ducto colédoco, forma, botar de roxo, forma a ampola de Vater, ó. Ah, então a ampola de Vater é essa junção, isso. E desemboca aonde? Na papila maior do duodeno, que é na segunda porção, ali na porção descendente do duodeno. Kaique, e não é que eu entendi? Perfeito, ainda bem que você entendeu. E vale destacar que nessa região tem um esfíncter, tá vendo? Músculo esfíncter da ampola. Então quer dizer que tem a aberturazinha e ela tem um músculo que fica contraindo. Isso. Existem hormônios, por exemplo, que forçam a abertura desse esfíncter, porque está ocorrendo a digestão. Ah, então, por exemplo, comi muita gordura. Provavelmente o seu corpo vai entender e vai mandar esse esfíncter contrair ou dilatar para poder passar mais bile, para poder emulsificar a gordura. Isso. Se você teve esse raciocínio, maravilhoso. Entender que o seu corpo trabalha para facilitar sempre os processos que ele quer fazer. Se ele quer digerir gordura, ele vai facilitar a digestão de gordura. Como? Utilizando a bile, utilizando o suco pancreático. Por que o pâncreas, Kaique? Porque lá nós temos a lipase pancreática, por exemplo. Ah, Kaique, então quer dizer que essa aula de hoje relacionou as aulas quase todas da Hermes Cursos? Pois é. E esse músculo esfíncter também tem um nome, né? Quem gosta de nomes, a gente chama de esfíncter de Oddi. Então, o esfíncter de Oddi é justamente esse músculo esfíncter que fica aqui, ó. Ó, tá vendo? Esfíncter de Oddi. É o que faz esse controle aqui da abertura da ampola de Vater. Show? E olhem como é lindo o nosso corpo. E aqui nós temos um resumo de Tortora que eu acho muito bom, que ele mostra. O ducto hepático direito se junta com o ducto hepático esquerdo, forma ducto hepático comum. O ducto hepático comum recebe o ducto cístico. Agora eles dois formam o ducto colédoco. O ducto colédoco recebe o ducto pancreático e agora eles formam a ampola de Vater que desemboca no duodeno. Kaique, que massa esse resumo, né? Que massa. É bom até tirar um print. Eu posso até tentar fazer um resumo pra vocês assim, ó. Deixa eu ver se tem uma região melhor aqui, ó. Podem pensar assim, ó. Ducto hepático direito mais ducto hepático esquerdo forma ducto hepático comum. Aí o ducto hepático comum, vou tentar fazer um resumo aqui de tudo que nós vimos até agora. O ducto hepático comum, ele se junta, né, mais o ducto cístico e forma o ducto colédoco. O ducto colédoco, por sua vez, se junta com o ducto principal pancreático ou ducto de Warzang. Vou colocar assim para ficar, né, para caber mais. Por sua vez, esses dois formam a ampola de Vater. E a ampola de Vater desemboca na papila maior do duodeno. Pronto. Tudo isso que eu demorei para falar esse tempo todo, é isso aí, tá resumido para vocês. E eu sei que você entendeu, e agora que você entendeu, você pode sim usar o resumo a seu favor. Inclusive a imagem do lado é muito boa, né? Ela demonstra tudo o que eu falei. Esse print aqui, por exemplo, também é muito bom, porque pode aparecer assim na sua prova, e eu imagino que isso aqui é importante por todo o caminhar do curso. Beleza?
Aqui nós temos a imagem, né, do cadáver, podem perceber como é. Isso na realidade é um pouquinho mais complexo de ver, ó. Estão vendo? Ó, o ducto cístico aqui, ó. O ducto cístico aqui saindo lá da vesícula se junta com o ducto hepático comum, formam o ducto colédoco. Aí, ó, o ducto colédoco se junta com o ducto principal pancreático. E quando eles se juntam aqui, eles formam a ampola de Vater, que já desemboca na papila maior do duodeno, que é nessa região aqui do duodeno, é a segunda porção, que eu fiz o tracinho. Kaique, realmente não é tão difícil agora que você explicou pra gente. Pois é, e percebam que, né, quem gosta dessa parte e é comum em cirurgia, você consegue ver todas as estruturas lá perfeitamente, beleza? E por último, agora para acabar, vocês que já estão cansados, nós vamos descrever aqui a formação da veia porta. Lembram que eu falei da veia porta? Cai que eu lembro, a veia porta traz lá o sangue venoso rico em nutrientes. Mas por que mesmo? Porque ele traz nutrientes da vindo do intestino do grosso, do intestino delgado, do estômago também. Perfeito, certo? Na veia porta tem justamente essa função, certo? E o conceito que vai aparecer se eu fosse professor, né, se eu fizesse a prova, é isso. Quem compõe a veia porta? Inclusive, descrever a formação é isso. A veia porta é formada pela fusão de duas veias. É a fusão da veia esplênica e da veia mesentérica superior. Kaique, não posso esquecer isso? Não posso esquecer isso. A veia porta é a fusão da veia esplênica mais a veia mesentérica superior. Beleza? Eu trouxe essa imagem aqui, certo? Ela tem a ver com o shunt, aqui embaixo também no shunt que é a mistura de sangue, mas o nosso foco agora não é esse. É apenas demonstrar quem é a veia porta. Ó, veia esplênica remete a baço. Então aqui nós temos o nosso baço. Esse é o baço. Beleza? Esse é o baço. A veia esplênica é essa, saindo do baço. Beleza, Kaique, você vai entender. E essa veia que está vindo aqui de baixo é a veia mesentérica superior. Aí quando a veia mesentérica superior se junta com a veia esplênica, elas duas aqui formam a veia porta. Kaique, é só isso? Percebam que aqui está bem simples, porque eu queria deixar justamente o mais leve possível para vocês entenderem, visto que a aula já teve muita coisa. Mas, né, a grosso modo é isso. A veia esplênica se junta com a veia mesentérica superior e ambas formam a veia porta. Só que tem uns detalhes a mais. Por exemplo, ó, veia esplênica, né? Aqui está o baço. Aí a veia que sai do baço é a veia esplênica. Estão vendo que a veia esplênica recebe sangue de outra veia? Estão vendo, Kaique? Recebe sangue da veia mesentérica inferior, né? Pois é. Então a veia esplênica, ela forma a veia porta, sim, mas ela recebe sangue de outra veia, da veia mesentérica inferior. Ah, entendi. Mas se cair na prova perguntando qual é a formação, aí você só bota esplênica e mesentérica superior. Mas se perguntar se tem contribuição de outras veias, aí sim. Mas que forma mesmo são essas duas. Beleza? De acordo com a referência que eu utilizei. E a outra veia é a mesentérica superior, olha ela aqui, que vem aqui e traz sangue lá das alças jejunais e iliais, certo? A veia mesentérica inferior, que é essa, ela está trazendo aqui o sangue lá do intestino grosso, certo? Das vias finais. E a mesentérica superior do intestino delgado, das alças iliais e jejunais. Aí quando a veia esplênica se junta com a veia mesentérica superior, elas formam a veia porta. Você fala, cara, que eu estou vendo a veia gástrica aqui. A veia gástrica esquerda e direita, elas também desembocam na veia porta. Só que percebam, elas desembocam, certo? Mas a formação da veia porta é esplênica e mesentérica superior. Mas óbvio que tem a contribuição da veia gástrica esquerda e direita e de outras veias que se encontram mais abaixo, certo? Por exemplo, tem algumas veias, ó, que elas vão entrando aqui assim, ó, dos lados, certo? Contribuindo, mas o nosso foco é esplênica e mesentérica superior, certo? E é assim que se forma a veia porta, beleza? Eu irei, no presencial, demonstrar isso na lousa 3D e pretendo também deixar isso gravado para você aqui da Herbis Curso, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido aprender. É uma aula realmente muito rica de informações muito importantes para o andar do curso e para o continuar do curso. E também para o andar da Herbis Curso, né? Visto que vamos ver fígado outras vezes em outros assuntos. E saiba que, se precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, nós temos o nosso Telegram, 24 horas. E o nosso presencial também, a todo vapor. Então,
Obrigado pela atenção e até a próxima.